Minha namorada me disse que eu não era a prioridade dela enquanto se preparava para uma viagem com seus amigos. Então, eu desapareci sem avisar e quando ela voltou, implorando para consertarmos as coisas, descobri que ela já estava planejando outra viagem. Isso aconteceu há 3 semanas, e eu ainda estou recebendo mensagens dela e de seus amigos dizendo que preciso conversar com ela e resolver as coisas, mas sinceramente, acho que lidei com isso da maneira exata e não vejo porque todo mundo acha que eu sou o vilão aqui. Minha namorada, Sarah, e eu estamos juntos há 2 anos e 3 meses. Ambos temos 26 anos e até tudo isso acontecer, eu achava que nosso relacionamento era bem sólido. Moramos a uns 40 minutos de distância um do outro, o que não é o ideal, mas damos um jeito. Ela tem um grupo de amigos da faculdade com quem é super próxima, e eu sempre achei isso tranquilo, porque todo mundo precisa de amigos, certo? Mas agora consigo ver que havia sinais de alerta que eu deveria ter percebido antes. O grupo de amigos tem umas 6 pessoas no total, 3 garotas e 3 rapazes, todos estudaram na mesma universidade estadual juntos e se conhecem desde o primeiro ano. Os rapazes são Marcos, Tyler e Josh e sinceramente, o Marcos nunca me desceu, mas eu nunca disse nada porque não sou o tipo de namorado que tenta controlar com quem a namorada anda. Marcos é um daqueles caras que se acha mais engraçado do que realmente é, e está sempre fazendo comentários que beiram o inapropriado, mas nunca chegam a cruzar a linha. Sabe o que quero dizer? Tipo, ele diz algo sobre como a Sarah está bonita em uma certa roupa, mas depois acrescenta que é apenas sua opinião sincera como amigo. Ou ele brinca sobre como eu tenho sorte de tê-la, mas de um jeito que soa como se ele estivesse dizendo que eu não a mereço. Tyler e Josh são caras bem normais. Tyler está com sua namorada, Emma, há uns 4 anos, e Josh está solteiro, mas não é do tipo que causa problemas. Já o Marcos está solteiro há 1 ano e meio, e desde que seu último relacionamento terminou, ele tem ficado cada vez mais estranho em relação aos limites com todas as garotas do grupo, não apenas com a Sarah. Os problemas realmente começaram há cerca de 6 meses, quando todos eles decidiram planejar uma grande viagem para a Flórida no recesso de primavera. Eu sei que são todos amigos e que fazem viagens em grupo juntos desde a faculdade. Inicialmente, a Sarah me perguntou se eu queria ir junto. Eu disse que sim, porque gosto de viajar e achei que seria bom passar mais tempo com os amigos dela e conhecê-los melhor, mas umas 2 semanas depois, ela veio me dizer que na verdade, talvez fosse melhor se fosse apenas o grupo de amigos original desta vez, porque eles já tinham feito todos os planos e reservas supondo que seriam os 6. Fiquei um pouco irritado, mas entendi. Às vezes, grupos de amigos querem fazer suas próprias coisas, e eu não ia fazer um grande alarde por causa disso. Então eu disse, tudo bem, divirtam-se, e comecei a planejar minha própria viagem com meus amigos para a mesma semana, o que acabou não acontecendo. Mas então as coisas começaram a ficar estranhas com a quantidade de tempo que a Sarah passava planejando essa viagem. Tipo, todos os dias ela estava em conversas de grupo com eles, falando sobre o que iam fazer, onde iam comer, que bares queriam ir, que atividades de praia tinham planejado. E estou falando de horas, todos os dias. Ela ficava no celular mandando mensagens nesses grupos desde a hora que acordava até a hora de dormir. Quando estávamos juntos, assistindo a um filme ou jantando, ela constantemente checava o celular e respondia mensagens sobre a viagem. Comecei a sentir que estava competindo com essa viagem pela atenção dela, e essa não é uma sensação boa de se ter em relação à sua namorada, mas eu não queria ser aquele cara que reclama da namorada ter amigos e estar animada com uma viagem. Então, mantive a boca fechada e imaginei que, assim que a viagem terminasse, as coisas voltariam ao normal. Então, cerca de 1 mês antes da viagem, a Sarah me contou que o Marcos havia sugerido que todos fizessem camisetas combinando para o grupo. Não camisetas normais, mas personalizadas com uma piada interna da faculdade estampada e todos os seus nomes nas costas, como se fossem um time esportivo ou algo assim. Ela me mostrou o design e sinceramente, era bem vergonhoso, mas tanto faz. Se era isso que eles queriam fazer, tudo bem. Mas então ela me disse que o Marcos também sugeriu que todos fizessem tatuagens temporárias do mesmo desenho para usar durante a viagem para as fotos e eu pensei, isso está ficando um pouco estranho. Vocês têm 26 anos, não 19. Mas novamente, não disse nada porque não queria ser o namorado que estraga a diversão da namorada. Na semana anterior à viagem, a Sarah praticamente se mudou para minha casa, dizendo que era mais fácil fazer as malas e se arrumar no meu apartamento, já que eu tinha mais espaço. Só que ela não estava realmente fazendo as malas. Ela passava literalmente cada momento acordada no celular, no chat do grupo. Ela ficava deitada na minha cama à noite, rolando por centenas de mensagens sobre as coisas mais aleatórias, como se deveriam levar um cooler para a praia ou a que horas deveriam sair para jantar a cada noite. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa e foi aí que percebi que não se tratava apenas dela estar animada para uma viagem com amigos. Tratava-se dela priorizar tudo e todos relacionados a essa viagem em detrimento do nosso relacionamento e de mim, mas eu ainda não disse nada, porque continuei pensando que, assim que a viagem terminasse e ela tirasse isso do sistema, tudo voltaria ao normal. Na noite anterior à partida, a Sarah estava correndo pelo meu apartamento arrumando as últimas coisas e deixou o celular no viva voz, então eu podia ouvir toda a conversa do grupo. Todos estavam falando sobre o que iam vestir em um restaurante na primeira noite e o Marcos não parava de fazer comentários sobre como mal podia esperar para ver todas as garotas arrumadas e como elas iam chamar a atenção por onde passassem. Então, o Marcos disse especificamente algo como: Sarah, é melhor você trazer aquele vestido preto. Sabe de qual estou falando? E a Sarah deu uma risadinha e disse:
Ah, já coloquei na mala. Não se preocupe. E eu fiquei ali sentado pensando, que diabos? Por que o Marcos está falando sobre as roupas da minha namorada? E por que ela está rindo disso como se eles tivessem algum tipo de piada interna sobre o vestido dela? Na manhã seguinte foi quando tudo desandou de vez. A Sarah acordou por volta das 6 horas da manhã, embora eles só fossem sair às 10 horas, porque queria ter certeza de que estaria perfeita para a viagem. Ela ficou no meu banheiro por 2 horas seguidas arrumando o cabelo e se maquiando. E não estou exagerando quando digo 2 horas, porque eu estava deitado na cama, verificando a hora a cada 15 minutos, me perguntando quando ela ia terminar. Enquanto se arrumava, ela deixou o celular apoiado na bancada do banheiro e estava em uma chamada de vídeo com as garotas do grupo sobre suas roupas e maquiagem. Então, eu podia ouvir toda a conversa, e era tudo sobre como elas estavam animadas, como essa seria a melhor viagem de todas e como vinham planejando isso há meses. Então, o Marcos entrou na chamada de vídeo e começou a dizer coisas como: senhoras, vocês todas estão lindas esta manhã, e mal posso esperar para ver os looks de viagem de todo mundo. A Sarah estava lá rindo e mandando ele calar a boca, mas daquele jeito paquerador que na verdade não significa cala a boca. Sabe como é? Eu estava ficando cada vez mais irritado ouvindo tudo aquilo, mas estava tentando manter a calma. Então, levantei-me e preparei café e café da manhã para nós dois, pensando que talvez pudéssemos ter uma manhã agradável juntos antes de ela partir para a viagem. Eu a chamei da cozinha para dizer que o café da manhã estava pronto, e ela gritou de volta que sairia em alguns minutos. 20 minutos depois, ela ainda estava no banheiro, e agora todos eles estavam falando sobre um bar que queriam ir na primeira noite, e o Marcos estava dizendo como estava animado para ser o wingman da Sarah se algum cara tentasse paquerá-la no bar. E a Sarah disse algo como: eu sei me virar, mas obrigada por cuidar de mim. E todos eles riram disso. Foi aí que comecei a achar que aquilo estava ficando ridículo. Então, fui até a porta do banheiro, bati e disse a ela que seu café da manhã estava esfriando e perguntei se ela poderia terminar de se arrumar para que pudéssemos passar um tempinho juntos antes de ela ir. Ela abre a porta apenas o suficiente para colocar a cabeça para fora e me diz que está quase pronta, mas que aquilo é importante porque eles estão coordenando as roupas para as fotos. Eu digo a ela que preparei seu café da manhã favorito e que esperava que pudéssemos comer juntos e talvez conversar um pouco, já que ela ficaria fora por uma semana. E ela me olha como se eu estivesse sendo irracional e diz: amor, estou tentando me arrumar. Podemos conversar quando eu voltar. Então, eu volto para a cozinha e fico lá, olhando para aquele café da manhã delicioso que eu fiz esfriando no balcão e fico pensando em como mal tive uma conversa de verdade com minha namorada por semanas. Porque ela estava completamente consumida pelo planejamento dessa viagem. E eu a ouço no banheiro, ainda conversando com o Marcos e os outros sobre seus planos. E percebo que me sinto como um estranho no meu próprio relacionamento. Foi aí que decidi que precisava ter uma conversa com ela sobre prioridades e comunicação. Não uma briga, apenas uma conversa sobre como eu vinha me sentindo desconectado dela ultimamente e como achava que precisávamos nos esforçar mais para priorizar nosso relacionamento. Então, quando ela finalmente sai do banheiro, parecendo absolutamente deslumbrante, devo admitir, eu digo que ela está linda e pergunto se podemos nos sentar, tomar café da manhã juntos e conversar sobre algumas coisas. Ela verifica o celular e imediatamente diz que o grupo está prestes a sair e que ela precisa terminar de guardar suas últimas coisas. Eu digo a ela que entendo que ela está animada com a viagem, mas que sinto que não nos conectamos de verdade há semanas e que gostaria de falar sobre isso. Ela está andando pelo apartamento, pegando coisas aleatórias e enfiando na mala, e diz: como assim não nos conectamos? A gente tem passado todos os dias juntos. Então eu explico que sim, estivemos no mesmo espaço, mas ela esteve no celular constantemente no chat do grupo e eu sinto que a atenção dela esteve completamente focada nesta viagem em vez de em nós. Digo a ela que não estou tentando estragar sua diversão ou fazê-la se sentir mal por estar animada, só quero ter certeza de que nosso relacionamento ainda é uma prioridade para ela. É aí que ela para de arrumar as malas e me olha com uma expressão como se eu tivesse dito algo completamente sem nexo. Ela diz: claro que nosso relacionamento é uma prioridade, mas esta viagem está acontecendo agora e preciso me concentrar em me arrumar. Podemos falar sobre coisas do relacionamento quando eu voltar. Eu digo a ela que é exatamente disso que estou falando, que ela está tratando nosso relacionamento como algo que pode simplesmente ser colocado em espera sempre que algo mais emocionante aparece. E ela assume um tom defensivo e diz: não é isso que estou fazendo, você está sendo dramático. Então eu pergunto diretamente, neste exato momento: qual é a sua maior prioridade? E ela nem hesita antes de dizer: me arrumar para esta viagem e garantir que não esqueça nada importante. Eu pergunto onde nosso relacionamento se encaixa na lista de prioridades dela agora e ela realmente tem que pensar por um segundo antes de dizer: nosso relacionamento é importante, mas não vai a lugar nenhum. Esta viagem só vai acontecer uma vez. Foi aí que a ficha caiu como uma tonelada. Ela acabou de me dizer na minha cara que nosso relacionamento não era a prioridade dela. Não que não fosse uma de suas prioridades, mas que literalmente não era a prioridade dela de forma alguma. Ela estava basicamente dizendo que nosso relacionamento estaria sempre ali, então ela poderia ignorá-lo sempre que algo mais divertido aparecesse. Fiquei ali parado por um minuto, processando o que ela tinha acabado de dizer e percebi que não se tratava de uma conversa ou de uma viagem. Era sobre como ela via todo o nosso relacionamento. Eu era a opção segura de reserva que sempre estaria lá enquanto ela priorizava todo o resto que era mais emocionante ou imediato. Então eu olhei para ela e disse: ok, se é assim que você vê, então eu entendo. Ela nem percebeu que eu estava chateado, apenas disse:
Bom que você entende, e voltou a arrumar as malas. Fui para a cozinha e me sentei à mesa com o café da manhã que eu tinha feito, agora completamente frio, e comecei a pensar em tudo que havia levado a este momento. Os meses sentindo que estava competindo com os amigos dela por sua atenção, as semanas observando-a priorizar o planejamento desta viagem em vez de passar tempo de qualidade comigo, e agora ela me dizendo diretamente que nosso relacionamento não era sua prioridade. E eu percebi que tinha chegado ao meu limite. Não necessariamente o fim do relacionamento, mas o fim de ser tratado como se eu fosse opcional. O fim de ser o cara que estava sempre lá sempre que sobrava tempo depois de todo o resto. Então, tomei uma decisão ali mesmo, na mesa da cozinha. Se eu não era a prioridade dela, então eu também não agiria como se ela fosse a minha. Se nosso relacionamento podia ser colocado em espera sempre que algo mais emocionante aparecesse, então eu também poderia colocá-lo em espera. Levantei-me da mesa, fui para o quarto e comecei a fazer uma mala. Sarah estava na sala, ainda correndo para arrumar as coisas e falando ao telefone com o grupo sobre onde iriam se encontrar. Eu saí com minha mala e ela me olhou confusa, perguntando para onde eu ia. Eu disse que ia visitar meu irmão em Denver por alguns dias. Ela perguntou por que eu estava saindo bem agora, quando ela estava prestes a sair para a viagem dela, e eu respondi que parecia um bom momento, já que ela estaria ocupada com suas prioridades. Ela perguntou se eu estava chateado com alguma coisa, e eu disse que não, que eu entendia perfeitamente as prioridades dela e estava apenas tomando minhas próprias decisões com base nesse entendimento. Ela me olhou como se estivesse tentando descobrir se eu estava sendo sarcástico, mas mantive minha voz completamente neutra e objetiva. Então o telefone dela começou a tocar e era o Marcos, ligando para avisar que todos se encontrariam na casa do Tyler em 30 minutos para carregar os carros. Ela atendeu, disse a ele que chegaria em breve, depois desligou e me disse que precisava sair naquele momento. Eu disse para ela ter uma ótima viagem e que esperava que ela conseguisse tudo o que estava priorizando. Ela me deu um beijo rápido, disse que me ligaria quando chegassem à Flórida, pegou as malas e saiu. Assim que o carro dela saiu da minha garagem, liguei para meu irmão, Jake, em Denver. Eu não falava com ele há uns 2 meses, mas sempre fomos próximos e eu sabia que poderia ficar na casa dele por alguns dias se precisasse fugir e pensar nas coisas. Jake atendeu e eu disse que precisava sair da cidade por alguns dias e perguntei se poderia ficar com ele. Ele percebeu que algo estava errado, porque não é do meu feitio decidir simplesmente sair da cidade do nada, mas ele não fez um monte de perguntas. Ele apenas disse, claro, e me disse para dirigir com segurança. Joguei minha mala no carro e comecei a dirigir para Denver. É uma viagem de cerca de 6 horas de onde eu moro, e tive muito tempo para pensar em tudo. Quanto mais eu pensava, mais percebia que a Sarah me dizendo que eu não era sua prioridade não foi apenas algo no calor do momento. Foi ela sendo honesta sobre como realmente se sentia, e comecei a pensar em todas as vezes nos últimos meses em que senti que estava ficando em segundo plano em relação a outras coisas na vida dela. Cheguei à casa do Jake por volta das 16 horas, e ele olhou para mim e soube que algo grave havia acontecido. Ele não me pressionou para falar sobre isso imediatamente. Apenas abriu uma cerveja, me entregou e disse que eu poderia contar o que estava acontecendo quando estivesse pronto. Naquela noite, pedimos pizza, assistimos basquete e eu contei a ele toda a história. Jake ouviu tudo sem interromper e quando terminei, ele disse, e então? O que você vai fazer? Eu disse que sinceramente, não sabia. Só sabia que precisava de um pouco de espaço para descobrir como me sentia sobre tudo aquilo. Enquanto isso, a viagem da Sarah estava começando, e eu podia ver nas redes sociais que eles tinham chegado à Flórida e já estavam postando fotos da praia. Pareciam estar se divertindo muito e honestamente, que bom para eles. Na primeira noite, ela me mandou uma mensagem por volta das 23 horas, no horário dela, dizendo que tinham chegado em segurança e que o hotel era muito bom. Respondi dizendo que era bom saber e que ficava feliz por terem chegado bem. Ela perguntou como tinha sido meu dia, e eu disse que tinha sido bom, que estava em Denver visitando Jake. Ela perguntou por que eu não tinha contado que planejava visitar o Jake, e eu disse que foi uma decisão de última hora. Ela não respondeu depois disso, e imaginei que provavelmente estava em bares com o grupo. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem dela com um monte de fotos do primeiro dia deles, fotos na praia, em restaurantes e coisas assim. Olhei todas as fotos e respondi com um parece divertido, e foi isso. Esse padrão continuou pelos dias seguintes. Ela me enviava fotos e atualizações sobre o que estavam fazendo, e eu respondia educadamente, mas de forma breve. E essa era toda a nossa comunicação. Eu podia perceber que ela estava começando a notar que eu não estava tão engajado como de costume, porque suas mensagens começaram a ficar mais longas e detalhadas, como se estivesse tentando me fazer responder com mais do que apenas algumas palavras. Enquanto isso, eu estava me divertindo muito em Denver com Jake. Fizemos trilhas, conhecemos algumas cervejarias, colocamos o papo em dia sobre tudo o que estava acontecendo em nossas vidas. Era exatamente o que eu precisava, e percebi que me sentia mais relaxado e feliz do que nos últimos meses. Jake e eu conversamos sobre a situação com a Sarah mais algumas vezes, e ele me deu uma perspectiva que realmente ajudou. Ele disse que parecia que a Sarah tinha se acostumado a me dar como garantido e que talvez um pouco de espaço a ajudaria a perceber o que estava fazendo. Ele também disse que se alguém te diz que você não é a prioridade, você deve acreditar e agir de acordo. No quarto dia da viagem da Sarah,
Ela me ligou em vez de apenas mandar mensagem. Eu estava fazendo uma trilha com o Jake, então não atendi, mas ela deixou uma mensagem de voz dizendo que sentia minha falta e perguntando se estava tudo bem, porque eu parecia diferente nas minhas mensagens. Ela disse que queria ter uma conversa de verdade e pediu para eu ligar de volta. Eu não liguei de volta naquele dia porque não me sentia pronto para ter uma grande conversa ainda. Naquela noite, ela ligou de novo, e desta vez eu atendi. Ela imediatamente perguntou se eu estava bravo com ela por alguma coisa, e eu disse que não estava bravo, estava apenas dando espaço a ela. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois perguntou o que eu queria dizer com isso. Então, eu a lembrei da nossa conversa antes de ela partir, quando me disse que nosso relacionamento não era sua prioridade no momento. Eu disse que respeitava isso e estava apenas ajustando minhas expectativas de acordo. Ela começou a dizer algo sobre como eu estava interpretando a conversa de maneira errada, mas então pude ouvir o Marcos ao fundo dizendo algo sobre ir jantar, e ela me disse que tinha que ir, mas que conversaríamos mais tarde. A ligação durou talvez 5 minutos no total. No dia seguinte, decidi prolongar minha estadia em Denver. Eu deveria dirigir de volta para casa naquele dia, mas estava me divertindo tanto com o Jake que percebi que não havia motivo para voltar correndo. A viagem da Sarah só terminava no domingo, e eu estava gostando de ter esse tempo para mim, para pensar sobre o que eu queria de um relacionamento. Então, liguei para o meu chefe e perguntei se poderia trabalhar remotamente por mais alguns dias. Felizmente, ele não se importou, já que eu não costumo pedir folga e consigo fazer a maior parte do meu trabalho de qualquer lugar com internet. Foi aí que a Sarah começou a notar que algo estava realmente diferente. Ela me mandou uma mensagem perguntando quando eu voltaria para casa, e eu disse que tinha decidido ficar em Denver um pouco mais, já que estava me divertindo. Ela me ligou imediatamente e perguntou o que estava acontecendo e por que eu estava prolongando minha viagem sem falar com ela sobre isso. Eu disse a ela que estava fazendo a mesma coisa que ela, tomando decisões com base nas minhas prioridades sem consultá-la primeiro. Ela disse que era completamente diferente, porque ela havia planejado a viagem dela com meses de antecedência e eu tinha simplesmente decidido sair da cidade do nada. Então, perguntei qual era a diferença, e ela não conseguiu me dar uma boa resposta. Apenas continuou dizendo que era diferente e que eu estava sendo estranho e distante. Eu disse a ela que não estava sendo estranho, estava sendo honesto sobre minha posição e ajustando meu comportamento de acordo. A conversa esquentou um pouco porque ela insistia que eu estava entendendo errado o que ela quis dizer quando disse que nosso relacionamento não era sua prioridade. Ela disse que só queria dizer que naquele momento específico, ela tinha que se concentrar em se arrumar para a viagem, mas eu a lembrei que ela vinha priorizando a viagem e tudo relacionado a ela por meses, não apenas naquela manhã. Ela ficou na defensiva e disse que eu estava sendo injusto e que ela tinha o direito de ficar animada com uma viagem com seus amigos. Eu disse que ela tinha todo o direito de ficar animada e priorizar o que quisesse, mas não podia esperar que eu simplesmente ficasse por aí esperando que ela tivesse tempo para mim sempre que todo o resto estivesse resolvido. Foi então que ela disse algo que realmente confirmou tudo o que eu estava pensando. Ela disse: "Não entendo por que isso é um problema tão grande. Você sabe que eu te amo e sabe que nosso relacionamento é sólido. Então por que você não pode simplesmente me apoiar enquanto me divirto com meus amigos?" E eu percebi que ela genuinamente não entendia o problema. Na mente dela, porque ela me amava e porque nosso relacionamento era sólido, isso significava que ela poderia tratá-lo como menos importante do que todo o resto, porque ele sempre estaria lá. Ela via nosso relacionamento como algo tão seguro que não precisava de atenção. Eu disse a ela que o amor não era suficiente se não fosse respaldado por ações e escolhas. Eu disse que dizer a alguém que não é sua prioridade e depois esperar que essa pessoa aceite isso porque você a ama não é como relacionamentos saudáveis funcionam. Ela ficou quieta e então disse que precisava pensar sobre o que eu estava dizendo. Eu disse que tudo bem, que ela deveria levar todo o tempo que precisasse para pensar e que eu continuaria aproveitando meu tempo em Denver. O resto da viagem dela foi estranho. Ela continuou me mandando mensagens esporadicamente, mas o tom era diferente, como se estivesse testando para ver como eu responderia. Ela me enviava fotos e eu respondia educadamente, mas não interagia como antes. Eu não fazia perguntas de acompanhamento nem comentava sobre como tudo parecia divertido. Eu estava tratando as atualizações dela como trataria as de um conhecido qualquer. Enquanto isso, eu estava me divertindo muito em Denver. Jake e eu fomos a um jogo dos Rockies, visitamos alguns museus, fomos a um restaurante incrível nas montanhas. Postei algumas fotos nas redes sociais e pude ver que a Sarah olhava todas elas imediatamente após a postagem. No último dia da viagem dela, ela me ligou e disse que vinha pensando na nossa conversa e que queria conversar quando chegasse em casa. Eu disse que tudo bem, mas que não planejava estar em casa quando ela voltasse, porque ainda estava aproveitando meu tempo em Denver. Ela perguntou quando eu planejava voltar para casa e eu disse que ainda não tinha certeza, talvez em mais alguns dias. Ela disse que queria muito me ver e conversar pessoalmente sobre tudo. Eu disse que entendia, mas que ia terminar meu tempo aqui primeiro. Foi aí que ela começou a soar um pouco em pânico. Ela perguntou se eu estava planejando terminar com ela, e eu disse que não estava planejando nada, apenas vivendo um dia de cada vez e aproveitando minhas prioridades. Ela percebeu a ênfase que eu dei na palavra prioridades e ficou quieta. Ela disse que estava começando a entender que havia me magoado e que queria consertar as coisas. Eu disse que não se tratava de sentimentos feridos, mas sim de abordagens incompatíveis sobre relacionamentos. Ela perguntou o que eu queria dizer, e eu expliquei que ela via nosso relacionamento como algo estável que poderia ser deixado de lado sempre que algo mais interessante surgisse.
enquanto eu via relacionamentos como algo que precisava de atenção e priorização constantes para se manter saudável. Ela disse que nunca tinha pensado nisso dessa forma e perguntou se poderíamos conversar mais quando ela chegasse em casa. Eu disse que poderíamos conversar quando ela quisesse, mas que eu continuaria fazendo minhas coisas até me sentir pronto para ter essa conversa. A Sarah chegou em casa da viagem no domingo, e pude ver pelas redes sociais dela que ela chegou bem. Ela me mandou uma mensagem naquela noite dizendo que estava em casa e perguntando quando eu achava que estaria pronto para conversar. Eu disse que ainda estava em Denver e que a avisaria quando estivesse pronto. Na manhã de segunda-feira, ela começou a me ligar repetidamente. Atendi uma das chamadas e ela estava chorando, dizendo que não conseguia parar de pensar na nossa conversa e que percebeu que me dava como garantido. Ela disse que queria consertar as coisas e perguntou quando eu voltaria para casa. Eu disse que apreciava que ela tivesse tirado um tempo para pensar em tudo, mas que eu precisava de mais tempo para processar do meu lado. Ela perguntou quanto tempo, e eu disse que não sabia, o tempo que levasse. Foi aí que ela realmente começou a entrar em pânico. Ela disse que não entendia por que eu estava prolongando isso e por que não voltava para casa para que pudéssemos resolver as coisas. Eu disse que estava fazendo exatamente o que ela fez. Ela disse que não era a mesma coisa, e eu pedi que ela explicasse a diferença. Ela não conseguiu me dar uma boa resposta e apenas continuou dizendo que era diferente e que precisava me ver. Fiquei em Denver por mais 2 dias, e durante esse tempo, a Sarah não parava de ligar e mandar mensagens. Ela me enviava parágrafos sobre o quanto sentia muito e como percebeu que estava errado em priorizar a viagem em vez do nosso relacionamento. Ela ligava várias vezes ao dia, perguntando quando eu voltaria para casa, mas aqui está o que realmente selou o destino para mim. Enquanto a Sarah me enviava todas essas mensagens sobre o quanto sentia muito e sentia minha falta, eu podia ver pelas redes sociais que ela estava saindo com Marcos, Tyler e John. Eles postavam fotos de jantares e bares, aparentemente continuando o clima de férias agora que estavam de volta. Então, ela me dizia o quanto sentia minha falta e queria consertar nosso relacionamento, mas ainda estava priorizando sair com as mesmas pessoas que foram mais importantes do que eu por meses. Isso confirmou tudo o que eu pensava sobre a abordagem dela em relacionamentos. Quando finalmente voltei para casa na quarta-feira, não avisei a Sarah que estava voltando. Apenas apareci no meu apartamento e comecei a voltar à minha rotina normal. Ela me mandou uma mensagem naquela noite perguntando se eu estava livre para conversar, e eu disse que estava em casa. Ela chegou em menos de 40 minutos e parecia não ter dormido muito. Imediatamente começou a se desculpar, dizendo que agora entendia que estava errada. Ela disse que queria fazer mudanças e priorizar nosso relacionamento adequadamente. Eu ouvi tudo o que ela tinha a dizer e então disse que apreciava suas desculpas, mas que precisava ver ações, não apenas palavras. Eu disse que, na última semana, tive um gostinho do que era ser a verdadeira prioridade de alguém, ou seja, a minha própria prioridade, e percebi que estava me contentando com muito menos do que merecia. Ela perguntou o que eu queria dizer, e eu contei que Jake havia largado tudo para ter tempo para mim quando precisei, que ele esteve totalmente presente quando saímos, em vez de verificar constantemente o celular, e que ele me fez sentir valorizado e importante apenas por me dar sua total atenção. Eu disse que era isso que eu queria de um relacionamento amoroso também. Sarah disse que entendia e que queria ser essa pessoa para mim. Eu disse que esperava que fosse verdade, mas que precisava ver isso de forma consistente ao longo do tempo, não apenas quando ela estivesse com medo de me perder. Conversamos por mais algumas horas, e ela continuava perguntando o que poderia fazer para consertar as coisas. Eu disse que não havia nada específico que ela pudesse fazer, ela só precisava decidir quais eram suas verdadeiras prioridades e então alinhar suas ações com elas. Ela disse que nosso relacionamento era sua prioridade, e eu respondi que era bom ouvir isso, mas que o verdadeiro teste seria como ela agiria daqui para frente, não o que ela dizia naquela conversa. Isso foi há 3 semanas e honestamente, não mudou muita coisa. A Sarah tem se esforçado muito para passar mais tempo comigo e ser mais atenciosa, mas parece forçado e temporário, como se ela estivesse se comportando da melhor maneira possível por medo de que eu a deixe, não porque ela realmente mudou sua perspectiva sobre relacionamentos. E ela ainda está saindo com Marcos, Tyler e Josh constantemente. Na semana passada, todos eles foram a um show juntos, e a Sarah passou o dia inteiro antes do show trocando mensagens no grupo sobre o que iam vestir e onde iam se encontrar. Foi como assistir a um replay da situação das férias e quando apontei isso para ela, ela disse que era apenas um show e que não era o mesmo que as férias, mas eu podia vê-la com a mesma energia obsessiva de planejar e coordenar com o grupo, checando o celular constantemente. Então eu disse a ela que achava que deveríamos dar um tempo. Não terminar necessariamente, mas apenas parar de fingir que as coisas estavam funcionando quando claramente não estavam. Ela surtou e disse que vinha se esforçando tanto e que não era justo eu desistir de nós. Eu disse que não estava desistindo, estava sendo realista sobre nossa incompatibilidade. Ela vê relacionamentos como algo que deve estar lá para ela sempre que estiver pronta para focar neles, e eu vejo relacionamentos como algo que requer priorização consistente para ser saudável. Ela disse que poderia mudar e que agora entendia o que eu precisava dela, mas então o Marcos mandou uma mensagem para ela enquanto estávamos tendo essa conversa, e ela imediatamente checou o celular e respondeu. Quando apontei que ela tinha acabado de provar meu ponto, ela disse que foi apenas uma resposta rápida e que não significava nada. Foi aí que percebi que nada realmente iria mudar e ela pode estar mais ciente do problema agora, mas seus instintos
instintos e comportamento natural ainda eram os mesmos. Ela ainda priorizaria o que parecesse mais urgente ou emocionante no momento e esperaria que nosso relacionamento estivesse lá, esperando por ela, sempre que estivesse pronta para focar nele. Então eu disse a ela que achava que deveríamos terminar oficialmente. Ela começou a chorar e a me implorar para reconsiderar, dizendo que faria qualquer coisa para funcionar. Eu disse que o problema não era que ela não faria qualquer coisa, era que ela fundamentalmente não entendia o que precisava ser feito. Desde então, ela tem me mandado mensagens constantemente, me ligando, aparecendo no meu apartamento. Ela envolveu seus amigos, e eles têm me enviado mensagens dizendo que estou sendo muito duro e que ela realmente me ama e apenas cometeu alguns erros. Mas aqui está o que é realmente revelador. Mesmo agora, enquanto ela supostamente está lutando pelo nosso relacionamento, ela ainda está priorizando seu chat em grupo com o Marcos e os outros. Posso ver pelas redes sociais que todos eles estão planejando outra viagem para o próximo mês, e a Sarah está participando de todas as conversas de planejamento. Então, ela está me dizendo que nosso relacionamento é a coisa mais importante para ela enquanto, simultaneamente, planeja outras férias com as mesmas pessoas que foram mais importantes do que eu antes. É como se ela não tivesse aprendido nada com toda essa experiência. Não estou mais respondendo às mensagens dela porque acho que já disse tudo o que precisava. Eu disse claramente qual era o problema, dei a ela chances de resolver, e ela me mostrou, através de suas ações, que não é capaz ou não está interessada em fazer as mudanças que seriam necessárias para que nós dessemos certo. Algumas pessoas estão dizendo que lidei com isso da maneira errada e que deveria ter comunicado meus sentimentos melhor desde o início, em vez de desaparecer para Denver, mas acho que me comuniquei com perfeita clareza. Eu disse a ela exatamente como me sentia e o que precisava, e ela me disse exatamente onde eu me encaixava. Tudo o que aconteceu depois foi apenas a consequência natural daquela conversa. Não acho que estou errado por me recusar a ser o plano B de alguém. Não acho que estou errado por querer estar com alguém que escolhe priorizar nosso relacionamento de forma consistente, não apenas quando está com medo de perdê-lo, e não acho que estou errado por acreditar nas pessoas quando elas me dizem quem são e o que importa para elas. Então, eu sou o babaca por desaparecer quando minha namorada me disse que eu não era sua prioridade e depois terminar com ela quando seu comportamento não mudou de verdade? Atualização. Bem, a Sarah descobriu sobre esta postagem. Não tenho certeza de como. Talvez um de seus amigos tenha visto e reconhecido a história, mas ela me ligou absolutamente furiosa ontem de manhã, exigindo saber por que eu estava expondo nossos assuntos pessoais online e fazendo-a parecer mal para estranhos. Eu disse a ela que não usei nomes reais e que só queria perspectivas externas sobre a situação. Ela disse que não importava, porque qualquer um que nos conhecesse seria capaz de descobrir que era sobre ela. Então, ela disse que eu estava sendo vingativo e tentando fazê-la parecer uma má namorada. O engraçado é que ela ficou mais chateada com o fato de eu postar no Reddit do que jamais ficou com os problemas reais do relacionamento. Ela passou 20 minutos gritando comigo sobre como estava envergonhada por as pessoas a estarem xingando e dizendo que ela era uma péssima namorada, mas não dedicou nenhum tempo para falar sobre o problema real. Então ela disse algo que realmente confirmou que tomei a decisão certa ao terminar. Ela disse: "Não acredito que você está deixando um bando de estranhos na internet te convencer a jogar fora 2 anos juntos." Eu disse a ela que estranhos na internet não me convenceram de nada. Suas próprias palavras e ações o fizeram. Eu disse que se ela estava mais preocupada com sua imagem para pessoas aleatórias online do que com a forma como me tratava em nosso relacionamento, isso praticamente provava tudo o que eu vinha dizendo. Ela desligou na minha cara depois disso, mas algumas horas depois me mandou uma mensagem dizendo que queria se encontrar pessoalmente para conversar sem uma plateia. Eu disse a ela que não achava que havia mais nada para conversar e que eu estava seguindo em frente. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Ela apareceu no meu apartamento por volta das 20 horas com uma garrafa de vinho e uma sacola de comida do meu restaurante favorito. Ela disse que queria cozinhar para mim e ter uma noite agradável juntos, como costumávamos ter. Eu disse que apreciava o gesto, mas não estava confortável com ela simplesmente aparecendo sem ser convidada, especialmente depois de termos terminado. Ela começou a chorar e disse que sentia minha falta e que sabia que poderia consertar as coisas se eu apenas lhe desse outra chance. Mas aqui está o que realmente me pegou. Enquanto ela estava ali, chorando e me dizendo quanto sentia minha falta, o celular dela não parava de vibrar com notificações e eu podia ver pela tela de bloqueio que era o chat do grupo com o Marcos e os outros. Mesmo durante seu grande apelo emocional para me ter de volta, ela não conseguia ignorar o chat do grupo. Ela ficava olhando de relance para o celular e eu percebia que ela estava morrendo de vontade de checar as mensagens. Depois de cerca de 10 minutos, ela realmente disse: "Desculpe, eu provavelmente deveria checar isso. Pode ser importante." E olhou para o celular. Eu apenas comecei a rir porque era tão a cara dela. Ela está tentando me convencer de que sou sua prioridade enquanto literalmente prioriza seu telefone e seus amigos em vez da conversa que estamos tendo sobre nosso relacionamento. Eu disse que ela deveria ir embora e que toda essa interação apenas reforçou minha decisão de terminar. Ela ficou com raiva e disse que eu estava sendo injusto e procurando motivos para continuarmos separados. Eu disse que não precisava procurar por motivos, ela estava me dando novos em tempo real. Ela finalmente foi embora por volta das 21 horas, mas não sem antes me dizer que eu iria me arrepender de desistir de alguém que me amava tanto quanto ela. Eu disse a ela que se era assim que o amor se parecia da perspectiva dela, então tínhamos definições muito diferentes de amor. Desde então, ela tem me enviado capturas de tela de comentários de pessoas a defendendo na postagem, como se isso fosse mudar minha opinião sobre qualquer coisa. Ela me enviou um comentário que dizia algo como: "Todo mundo merece se divertir com seus amigos." E ela escreveu:
viu? Nem todo mundo acha que sou uma pessoa terrível. Não respondi a nenhuma dessas mensagens porque acho que ela está perdendo completamente o ponto. Ninguém disse que ela era uma pessoa terrível por querer se divertir com os amigos. A questão era que ela consistentemente priorizava todo o resto em detrimento do nosso relacionamento e depois ficava chateada quando eu parei de aceitar esse tratamento. Além disso, e esta é provavelmente a parte mais reveladora, descobri pela namorada de Tyler, a Emma, que a Sarah tem contado às pessoas uma versão completamente diferente desta história. Segundo a Emma, a Sarah anda dizendo que eu fiquei com ciúmes da viagem dela e lhe dei um ultimato. E que quando ela não quis cancelar as férias, eu terminei com ela por despeito. Isso não chega nem perto do que aconteceu, mas me mostra que a Sarah ainda não entende ou não vai admitir o que ela realmente fez de errado. A Emma também me contou algo interessante. Ela disse que durante a viagem para a Flórida, a Sarah estava constantemente checando o celular e parecia distraída, como se estivesse preocupada com algo em casa. A Emma perguntou a ela sobre isso, e a Sarah disse que estava preocupada que eu estivesse agindo de forma estranha em relação à viagem. Então, a Sarah sabia que eu estava chateado e sabia que havia problemas, mas em vez de resolvê-los, ela apenas esperou que eles desaparecessem por conta própria. Então, quando parei de aceitar ser tratado como uma segunda opção, ela agiu como se tivesse surgido do nada. Acho que já deu para mim com toda essa situação. A Sarah pode contar a versão da história que a faça se sentir melhor, mas eu sei o que realmente aconteceu e estou confortável com a minha decisão.